A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje iniciando mais uma lição, a lição de número 4, e tem como o seguinte título: Jesus e Nicodemos. Hoje a gente vai aprender um pouco mais, sobre quem era este homem, quem era Nicodemos e o que ele aprendeu, ao conversar com Jesus. É um assunto muito importante, Muitos de nós já ouvimos, mas a palavra de Deus ela sempre tem algo a mais para nós, Então vamos nos aprofundar, E já vamos dar início então no nosso texto bíblico, que se encontra lá em João, no capítulo de número 3, versículos do 1 até o 7 e depois do versículo 16 até o 18, que diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículos 16 até o 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém, pessoal? Pessoal, nem precisava mais de ministrar essa lição não, de dar essa aula não, porque os versículos por si só já disseram tudo, A palavra de Deus ela é perfeita, ela é completa, e aqui a gente já pode entender, que maravilha que foi esse encontro, de Nicodemos com Jesus. Mas vamos lá então, dar início, para o nosso primeiro tópico, que tem como seguinte título: uma visita especial. Aqui, pessoal, nesse tópico a gente vai entender quem era Nicodemos, Vamos entender quais eram suas características, a sua personalidade. Quem era esse Nicodemos? Então vamos lá. Nicodemos, pessoal, ele era um fariseu, assim como diz na palavra do Senhor, e um dos principais dos judeus. Ele também era mestre da lei. O que significa ser mestre da lei? Ele era conhecedor das escrituras. Nicodemos também fazia parte do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio. E provavelmente ele era uma pessoa rica e nobre de Jerusalém. Mas para a gente entender melhor, a gente sabe que Nicodemos então era um fariseu, ele fazia parte do Sinédrio, mas a gente falar assim, às vezes a gente fica sem entender. Então vamos aprofundar um pouquinho mais e entender quem eram os fariseus. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus, pessoal, eram um grupo de homens muito comprometidos em guardar os mandamentos do Senhor, em cumprir os rituais judaicos, em preservar esses costumes judaicos. Eles se preocupavam em serem corretos demais diante de Deus e também eram muito rigorosos. E na Bíblia nós encontramos alguns exemplos de como esses fariseus eles se comportavam. Lá em Mateus, capítulo 23, o versículo de 1 ao 7 diz o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui a gente já vê um problema, Os fariseus, então, eles conheciam muito a lei, A lei do Senhor, eles sabiam, eles conheciam, eles guardavam a lei. Mas, pessoal, eles não cumpriam o que estavam na lei, eles apenas guardavam, E não adianta saber e não praticar. E aqui Jesus já nos dá uma orientação, Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. No versículo 4: Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactários e alongam as suas franjas. Olha aí, Então, pessoal, eles faziam tudo com o único fim,
Não era o fim de ser visto por Deus, de fazer a obra de Deus, não, era o fim de ser visto pelos homens, para que as pessoas olhassem para eles e falassem, nossa, aqueles lá são os fariseus. Olha isso, quem eram aqueles homens? Né? Eles sabiam a lei, olha o que eles fazem. Né? Tudo eles faziam com o fim de ser visto dos homens. No versículo 6 diz o seguinte: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olha aí, pessoal, então eles tinham um desejo muito grande de ser reconhecidos dos homens, né? Amava o primeiro lugar nas sinagogas, né? Amava dar saudação nas praças e queriam ser chamados de mestres pelos homens, né? Então, pessoal, a gente vê que os fariseus, eles sabiam muito da lei, só que tinha um problema, eles não praticavam a lei. E eles, pessoal, foram aqueles que se opuseram contra Jesus, querendo achar nele algum crime, alguma culpa, a fim de o quê? De condenar Jesus e o matar. E a gente vai ver isso lá em Mateus, também Mateus, capítulo de número 12, e versículos de 9 até o 14. Eu vou ler para vocês, para a gente entender aqui rapidinho. Né? Então, Mateus, capítulo de número 12, versículos do 9 até o 14. Ó, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali o homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhe respondeu, né? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale o homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Né, pessoal? Então eles achavam que não era lícito curar no sábado, né? Que o sábado era o dia sagrado, que não podia fazer nada. Mas então Jesus foi lá e falou: não, se alguém perdeu alguma ovelha e for no sábado, quem não vai lá retirar a sua ovelha? Quanto mais vale a vida de um homem. Então Jesus foi lá e curou o homem, mas porém os fariseus, né? Eles se retirou daquele lugar e conspiravam sobre como mataria Jesus, né? Como tiraria a vida de Jesus. Então, pessoal, esses eram os fariseus. Entenderam? Esses aqui eram os fariseus de quem Nicodemos fazia parte. Nicodemos também, ele era membro do Sinédrio. E o que era um Sinédrio, né, pessoal? Essa imagem ilustrativa. Mas lá no Antigo Testamento, na palavra do Senhor, né, a gente sabe que o Sinédrio era formado por 70 homens. Né? A gente vê a divisão de 35 membros de um lado, 35 membros do outro, né? A gente vê a figura do sumo sacerdote, né, dos escribas e tudo. E o Sinédrio, pessoal, ele era um conselho formado então por homens judeus influentes no templo. E aqueles homens seguiam a lei. Então, o que acontecia? O Sinédrio ele funcionava como se fosse um tribunal de hoje. Ele era responsável pela tomada de decisões na cidade e por julgamento de causas sociais e religiosas. A gente vê até na frente um acusado, né? Então, o Sinédrio, naquela época, representava como se fosse um tribunal. Então, ele era responsável por tomar decisões da cidade, né? E por julgamento de causas sociais e religiosas. Então, para a gente entender melhor, né? Nicodemos fazia parte do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio. Então, pessoal, o que a gente pode concluir aqui, né? Nicodemos era um homem respeitado na sociedade judaica daquela época, né? Na sociedade de Israel. Mais diferente, pessoal, dos outros fariseus e dos outros homens do Sinédrio, Nicodemos decidiu se encontrar com Jesus, né? Todos ali ouviam falar de Jesus, os milagres de Jesus, né, estavam sendo espalhados por aquele lugar, todo mundo estava comentando os milagres que ele fazia, as curas que ele realizava, né, a saúde que ele restaurava. Então a fama de Jesus corria por todo aquele lugar. E Nicodemos então decidiu e se encontrou com Jesus. Mas tinha um detalhe. A Bíblia nos diz no versículo 2 que era noite. Talvez, pessoal, ele não queria que seus companheiros vissem ele conversando com Jesus. Não, porque a grande maioria deles queria matar Jesus. A grande maioria deles queria encontrar alguma coisa para acusar Jesus e o matar. Mas então ele falou assim: eu vou à noite para não ter riscos. Né? E durante o dia a gente sabe que Jesus estava ali apertado pela multidão, as pessoas ali apertando Jesus, né? Querendo ser curada, querendo tocar em Jesus. Ele pegou e falou assim: eu vou à noite onde não tem ninguém, né? Vai estar só eu e Jesus. Então, pessoal, Nicodemos decidiu então abrir mão de seus títulos, né, e de sua posição social
para encontrar-se com o Rei dos Reis. Ele deixou de lado o orgulho de ser um fariseu, de ser um conhecedor da lei, deixou de lado e foi encontrar com o Rei dos Reis. E quando Nicodemos chegou, ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, né? Ele sabia que Jesus era diferente e que vinha da parte de Deus. Isso está comprovado, pessoal, lá no versículo 2, que diz o seguinte: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, né? Então aqui, pessoal, a gente aprende isso, né? Que Nicodemos, então, ele decidiu abrir mão de tudo para encontrar-se com Jesus. Tópico de número 2, vamos lá. Uma conversa franca sobre o reino de Deus, né? Nesse momento, pessoal, Jesus prega apenas para uma pessoa, né? Nicodemos, apenas para Nicodemos, né? Então a gente vai ver aqui no versículo 3, ó. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que acontece, pessoal? As profecias do Antigo Testamento apontavam Cristo Jesus como o rei da linhagem de Davi. E na época de Davi, né? Na época Israel estava subjugado ao Império Romano. Sendo assim, então, a maioria dos judeus criam que o Messias que viria teria uma grande influência política, a fim de restaurar o quê? De restaurar a independência de Israel, restaurar a força do reino de Israel, como no dia de Davi, né? Como Davi fez. Porém, pessoal, quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas não acreditaram nele, porque ele nasceu como menino, cresceu em uma aldeia humilde, de uma família pobre. Ele não era guerreiro e nem mesmo um príncipe. Mas aqui, pessoal, Deus confundiu as expectativas dos homens. Deus, ele é surpreendente. E ao invés de restabelecer o reino de Israel, Deus estabeleceu o seu próprio reino aqui na terra. E a gente aprende aqui, então, pessoal, que o reino de Deus, ele tem as seguintes características. Ele não é material, ou seja, ele não tem um lugar físico, não tem uma sede, ele não se limita apenas a esta vida. Ele é o eterno e o maior reino de todos os que existiram, existem e existirão. E uma coisa muito importante, pessoal, o reino de Deus não pode ser destruído. O reino de Deus não é deste mundo. Em segundo lugar, o reino de Deus não é partidário. Ou seja, o reino de Deus não está restrito a apenas a um povo, apenas a algumas pessoas, apenas a uma bandeira, apenas a um grupo de maior prestígio social, apenas aos ricos, apenas aos pobres, não. Ele está aberto para todas as pessoas que desejarem entrar nele, né? E preza pela justiça. No reino de Deus não há justiça, pessoal. No reino de Deus não há acepção de pessoas, não há maldade. Ele está aberto a todos, mesmo aquelas pessoas mais desprezadas pela sociedade, né? E o versículo 4 até o 6 diz o seguinte, ó. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, pessoal, Jesus explicou para Nicodemos que para fazer parte do reino, né, que já estava ao alcance dos homens, era necessário nascer de novo. Nicodemos, o mestre da lei, sabia que não tinha como o homem sendo velho entrar de novo na barriga de sua mãe, mas ele não tinha compreendido o que Jesus estava dizendo com o nascer de novo. E Jesus disse a ele no versículo 5, em verdade digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao dizer isso, pessoal, Jesus estava afirmando que é necessário uma transformação interior. Significa ter o que? A maneira de pensar transformada, ter o coração transformado, ter o caráter transformado pela palavra de Deus, né? Não bastava apenas ele conhecer a lei e não praticar a lei, né? Mesmo ele conhecendo a lei e não tinha nascido de novo, isso não era suficiente. É necessário também, pessoal, que haja confissão e o arrependimento dos pecados. E a gente tem que reconhecer que somente Jesus pode perdoar e que somente o sangue de Jesus vertido na cruz pode nos purificar de todo pecado. Era isso que Nicodemos precisava acreditar, era nisso que Nicodemos precisava fazer, ser transformado interiormente, porque ele tinha conhecimento, ele tinha o conhecimento da lei, ele era uma pessoa de grande prestígio, mas ele precisava ser transformado, reconhecer que só Jesus tem todo o poder, né? E no versículo 7, Jesus diz para ele o seguinte: não te admire de eu te dizer
importa-vos nascer de novo. Por quê, pessoal? Isso porque os profetas, né, do Antigo Testamento já tinham profetizado a respeito desse novo nascimento. Vamos entender isso melhor? Lá em Ezequiel, né, no capítulo de número 36, eu vou ler para vocês. Ezequiel, capítulo de número 36 e versículo de número 26, a palavra de Deus nos diz o seguinte, ó: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aqui em Ezequiel 37, né, Deus dá a visão a Ezequiel do vale de ossos secos, em que Ezequiel foi profetizar, e então Jesus mandou vida, Deus mandou vida para aquelas pessoas, né? Uma vida nova, um novo nascimento. Em Jeremias 18, capítulo 4, diz o seguinte: Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, né? A reconstrução do vaso nas mãos do oleiro. Ou seja, tudo isso, pessoal, fazia referência ao novo nascimento. Então, Nicodemos, ele já sabia, ele já conhecia a lei, né? Ele já conhecia a palavra, né? Mas ele não entendia como que deveria ser feito, né? E Jesus então foi esclarecer para ele que ele precisava ser transformado, de um novo nascimento, abandonar as velhas práticas e reconhecer que só Jesus tem todo o poder, né? Que Jesus pode transformar o coração da pessoa, transformar o seu caráter. Não basta apenas conhecer a lei, precisa ser transformado pelo Espírito Santo. E o tópico de número 3 tem como título: Deus amou o mundo tanto que entregou o seu Filho. Nicodemos, pessoal, e algumas outras pessoas esperavam a redenção dos judeus, ou seja, a sua salvação. Porém, os planos de Deus foram muito maiores. O plano de Deus era salvar o mundo todo. E o povo de Israel foi um instrumento para essa realização, foi a ponte para essa realização, né? Porque o pecado, pessoal, levou a humanidade a uma condição terrível. Levou à separação do homem com Deus. E isso era muito mais sério do que a situação política de Israel. A situação política que Israel vivia, de estar sob o controle do Império Romano, era muito mais sério, porque o pecado separou o homem de Deus. Então a humanidade precisava ser salva do terrível perigo da separação eterna de Deus. E nessa conversa, né, Jesus diz para Nicodemos o versículo central da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus explicou então 3 verdades centrais sobre o ser humano para Nicodemos, né? Todos os homens estão na mesma condição. O que significa isso, pessoal? Todos pecaram. Não importa se é mestre, se é pobre, se é rico, se é pequeno, se é grande, se é negro, se é branco, se é azul, se é religioso ou não. O que importa é que todos os homens estão na mesma condição. Todos foram separados de Deus por causa do pecado. Segundo, o reino de Deus tornou-se acessível por causa da iniciativa de Deus, né? João 3,16, né? Isso é a graça, o favor imerecido. Deus enviou o seu Filho Jesus, o único Filho, para restabelecer a nossa união, a nossa comunhão com Deus. Isso é a graça, um favor imerecido. Nada do que eu e você fizer será capaz de retribuir esse amor. Em terceiro lugar, uma decisão necessária. O novo nascimento, pessoal, ele só pode ser alcançado através de uma decisão do nosso coração. É preciso crer em Jesus como Salvador, e isso através da fé. Não basta apenas eu conhecer a lei, eu preciso crer que Jesus é o Salvador. E era aquilo que Nicodemos precisava fazer, ele precisava crer que Jesus era o Salvador, né? E para a gente encerrar, pessoal, a Bíblia não registra se naquela noite Nicodemos reconheceu a Jesus como Salvador. Mas sabemos que quando Jesus morreu, Nicodemos se juntou a José de Arimateia e juntos foram pedir autorização a Pilatos para retirar o corpo de Jesus do madeiro e fazer os preparativos necessários. Eles usaram muitos óleos especialistas para cuidar do corpo de Jesus e o colocaram em um túmulo novo, no qual ninguém havia sido colocado. A Bíblia não nos diz se Nicodemos reconheceu Jesus como Salvador, mas a gente sabe que Jesus pregou para Nicodemos. Jesus sabe que Nicodemos tinha sede, porque ele estava ali, fazia parte daquelas pessoas, de difícil convivência, ruins, que queriam o mal de Jesus, mas Jesus viu que Nicodemos era diferente. Nicodemos, ele tinha algo diferente. Nicodemos tinha sede. Jesus explicou para ele,
né, que ele precisava nascer de novo e crer em Jesus como Salvador, né? E a gente, pessoal, será que nós nascemos de novo, né? Será que o Senhor transformou o nosso caráter, o nosso coração? Será que nós cremos em Jesus, né? Que a gente possa pensar nisso, né? Então, pessoal, essa é a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem procurar a mim, a tia Laura e a tia Gabi, estaremos à disposição de vocês, tá bom? Uma semana abençoada para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.